A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que satisfação mais uma vez nós estarmos aqui juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Nós vamos hoje tratar de um assunto sobre santificação. Santificação será o tema dessa ministração. E prepara aí o seu coração, pegue uma caneta, pegue um papel, esteja anotando os textos que nós iremos citar aqui para a sua edificação. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos ler 2 versículos inicialmente. O primeiro se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa interpretar a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede para aprendermos de Ti. Pai, nós nos alegremos e regozijemos neste dia, porque é o dia que o Senhor tem preparado para nós, os seus filhos, e também para aqueles que não são os seus filhos. Pai, nessa oportunidade, ministre aos nossos corações. Queremos, ó Pai, ser edificados por Ti, e todos aqueles que ainda não entenderam a respeito da santificação, que nessa oportunidade eles tenham entendimento que vem do Senhor, para que as suas vidas possam se adequar à santa palavra de Deus. Pai Santo, ministre, fala conosco. Nós desejamos ansiosamente ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Santificação. Você que está me ouvindo, você é um crente ou você é um santo? Olha, só vai entrar nos céus quem é santo, quem é filho de Deus e quem é nova criatura. Para que então esse processo de santificação ele seja operado em nossas vidas, é necessário, em primeiro lugar, nós termos uma experiência real de novo nascimento. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é uma troca de coração. Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, a palavra vai nos informar que fomos atraídos nele, crucificados com Ele, mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. E hoje Cristo é a nossa vida, Ele é aquele que nos faz santos. Então, sem o novo nascimento, não pode haver santificação. Agora, eu tenho um certo receio que o tema da santificação ele seja excessivamente repelido por muitos crentes. Alguns chegam a evitá-lo com menosprezo e não se importam. A última coisa que
eles gostariam de ser é um homem santo, uma mulher santa, uma pessoa santificada. Mas, no entanto, meus queridos e amados ouvintes, o assunto de santificação, ele não merece ser tratado com desdém. Porque não se trata de um inimigo. Santidade não é o nosso inimigo, e sim é um amigo. E esse é um assunto de máxima importância para a sua vida e também para a minha vida. Porque em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, se a palavra de Deus diz a verdade, então é certo que, a menos que eu e você sejamos santificados, não seremos salvos. Porque há 3 coisas que, de acordo com as Escrituras, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e mulher na cristandade. E essas 3 coisas são, em primeiro lugar, justificação, regeneração ou novo nascimento e santificação. Todas se encontram em todo filho de Deus, em todo aquele que foi regenerado. Ele igualmente nasceu de novo, está justificado e está sendo santificado. Agora, aquele a quem falta qualquer dessas 3 coisas, não é um verdadeiro filho de Deus aos olhos do próprio Deus. E assim, quem for achado nessa condição, não será encontrado no céu e nem será glorificado no último dia. Por isso, meus queridos e amados irmãos, muitas pessoas, elas são crentes, elas estão dentro das igrejas, lendo Bíblia, orando, mas sem ter a certeza do seu novo nascimento. E sem novo nascimento não pode haver santificação. E esse aqui, como eu já disse, é um assunto especial, peculiarmente apropriado nestes nossos dias de perversidade, de corrupção, de homossexualidade, de vida de sexo. Ultimamente, tem aparecido doutrinas muito estranhas acerca da santificação. Alguns parecem confundi-la com justificação. Justificação é uma coisa, para nós sermos justos, ou seja, eu e você, nós nascemos pecadores, então Jesus Cristo, que é justo, ele assumiu o meu e o seu lugar naquela cruz. Ele morreu, mas também nos levou a morrer juntamente com ele. Agora, outras pessoas, principalmente líderes religiosos, reduzem-na a nada, alegando ser zelosos, defensores da livre graça, negligenciam inteiramente a santificação. Outras pessoas temem tanto que as obras tornem-se uma parte da justificação que quase nem encontram lugar para elas em sua religião. Queridos, outros ainda estabelecem diante dos seus olhos algum padrão errôneo de santificação, e não conseguindo atingir esse padrão, sabe o que acontece? Eles passam uma vida transferindo-se de uma igreja para outra, de um templo para o outro, de uma seita para outra, nesta vã esperança de que encontrarão o que desejam. Em dias como os nossos, meus irmãos, examinar com calma esse assunto da santificação, como uma das grandes doutrinas básicas do Evangelho, pode ser de grande utilidade para as nossas almas. Então eu quero, juntamente com todos vocês, considerar em primeiro lugar a verdadeira natureza da santificação. Vamos considerar aqui em segundo lugar os sinais visíveis da santificação. Em último lugar, no que a justificação e a santificação concordam e se assemelham, e no que diferem e são distintas entre si. Agora, amados, se, lamentavelmente, você que me escuta, você que está me ouvindo, é uma daquelas pessoas que só se interessa por coisas deste mundo e não se professa uma nova criatura, alguém que de fato creu
que foi crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, olha, eu não posso esperar que você se interesse muito por aquilo que eu estou dizendo nesta oportunidade. Provavelmente você pensará que se trata de uma questão de nomes e palavras ou de questões minuciosas sobre as quais pouco importa o que você acredita e que você também defende. Mas, entretanto, se você é um crente meditativo, razoável, sensível, então eu quero aventurar a dizer que você irá perceber que vale a pena ter ideias claras sobre a santificação. Nosso tempo é bastante curto, eu sei que não vai dar para nós falarmos de tudo aquilo que concerne a santificação, mas eu quero começar dizendo sobre a natureza da santificação. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar a natureza da santificação. O que a palavra de Deus quer dizer quando fala de homem santificado? O que ela quer dizer? O que ela quer nos mostrar? Então, vamos aqui juntos, com a ajuda do Senhor, verificar sobre essa natureza da santificação. Em primeiro lugar, meus queridos, santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo, ele realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando Deus a chama para ser um cristão verdadeiro, uma nova criatura. Então Deus não somente lava dos seus pecados, mediante o próprio sangue de Cristo, como também a separa de seu apego natural ao pecado e também ao mundo, colocando aí na sua vida um novo princípio dentro do seu coração e tornando essa pessoa piedosa na vida prática. E o instrumento que o Espírito Santo efetua essa obra, geralmente, é a palavra de Deus, embora algumas vezes ele use as aflições e as visitas providenciais sem palavra alguma. Agora, o benefício dessa operação de Cristo, meus irmãos, mediante o seu Espírito, é chamada nas Escrituras de homem santificado. Aquele que supõe que o Senhor Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou somente para prover justificação e perdão de pecado para o seu povo, ainda tem muito a aprender. Então, consciente disso ou não, ele está desonrando o nosso bendito Senhor, transformando o nosso Senhor em um meio salvador apenas. O Senhor Jesus, ele realizou tudo quanto é necessário para as almas de seu povo, não somente para livrá-los da culpa do pecado, mediante a sua morte expiatória, mas também para livrá-los, a cada um de nós, do domínio de seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificá-los, mas também para santificá-los. Portanto, meus queridos e amados ouvintes, ele não é apenas a sua justiça, mas também é a sua santificação. Porque quando um homem e uma mulher, eles nascem de novo, queridos, o que eles ganham com isso é a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem habitar em seu coração. Então, o que aconteceu na regeneração? Veja o que nós ganhamos daquilo, dos valores de Cristo, vem tudo para dentro de nós. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quando fala aqui vós sois dele, nós somos de Deus em Cristo Jesus. Agora, esse Cristo se tornou, da parte de Deus Pai, para mim e para você, sabedoria. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa justiça e ele é a nossa santificação e a nossa redenção, porque Jesus é aquele que nos santifica. Ele é quem vai operar em nós a santificação, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, o versículo 11, que diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só
Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Está vendo aqui? Então, quem que santifica? É Cristo. E eu sou santificado. Por quê? Porque é Ele quem me santifica. Tem muita gente aí, iludidos, achando que eles, pelo seu próprio esforço, têm que se santificar. Você só vai piorar a situação. Você não consegue santificar nada. Quem santifica é a presença de Deus em nós. Então nós temos que ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Lembra que Jesus, naquela oração tão linda, ele disse assim, lá em João 17, versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Está vendo? João 17, versículo 19. Por isso, amados, Jesus se santificou para que eu e você também nós fôssemos santificados, mas santificados na verdade. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz assim: Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Outro texto maravilhoso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para justiça. E um outro versículo que eu gostaria de citar é em Colossenses 1:22, que diz assim: que vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amados, que o significado desses 5 textos sejam cuidadosamente considerados por mim e por você. Que o nosso coração possa então recebê-los e ganharmos uma experiência com esses textos da palavra. Porque se estas palavras possuem algum significado, elas ensinam que Cristo, ele realiza tanto a santificação quanto a justificação de seu povo que foi regenerado por ele. A palavra regeneração é aquele que nasceu de novo, aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Porque ambos aspectos eles são cobertos pelas provisões daquele pacto eterno, firme e bem ordenado em todas as coisas, da qual Cristo é o mediador. E de fato, meus irmãos, Cristo, ele é chamado de o que santifica, e seu povo é denominado os que são santificados. Se ele me santifica, eu sou santificado. Eu não posso me santificar a mim mesmo. Queridos, esse é um assunto do Pai. É o Pai que é 3 vezes santo, habitando em nós, nos torna santo. E a cruz de Cristo nos condena a sermos homens e mulheres santos. Queridos, o assunto que nós estamos considerando, ele é de tão profunda e vasta importância que requer ser cuidado, resguardado, aclarado e definido em cada uma das suas facetas. Porque uma doutrina necessária à salvação jamais pode ser desenvolvida de forma exagerada. Jamais pode ser iluminada em excesso. Por isso que esclarecer a confusão entre doutrinas e doutrinas, infelizmente, algo tão comum entre os evangélicos, não é verdade? E mapear, então, a relação exata entre as verdades da religião é uma das maneiras de nós atingirmos a exatidão em nosso cristianismo, em nosso conhecimento de Deus. Portanto, meus queridos e amados ouvintes, eu não quero aqui hesitar em apresentar uma série de
proposições ou mesmo declarações correlacionadas, extraídas da palavra de Deus, as quais, conforme penso, serão úteis para definir a natureza precisa da santificação. Então, quero citar para vocês alguns pontos interessantes e guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, ok? Se for necessário, se você não compreender, depois você pode ligar para nós, né, no telefone, no final, nós vamos trazer o telefone. Você pode solicitar esta ministração sobre santificação que nós vamos dar para você de presente gratuitamente. Então, queridos, guarde bem isto, que a santificação é o invariável resultado da nossa união vital com Cristo, que a verdadeira fé confere a um crente. A um crente. Nós fomos unidos com Cristo quando Ele morreu, quando Ele foi sepultado e quando Ele ressuscitou. Por isso que Jesus disse lá em João 15:5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Hoje as pessoas estão dando um fruto, mas é um fruto bichado, um fruto que de fato não agrada ao Pai. Porque quem não vive segundo o que acredita é porque de fato não acredita em coisa nenhuma. Ele nunca acredita. Às vezes ele vê, até compreende a verdade, mas ele não crê. Ele não crê e pelo fato de não crer, não ganha a experiência. E Jesus diz aqui: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É um fruto que é proveniente da própria videira e Jesus Cristo é a videira verdadeira. Porque o ramo que não produz fruto não faz parte da videira como uma porção viva. Agora, a união com Cristo que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida, ela não passa de uma união meramente formal, indigna diante de Deus. A fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor que a fé dos demônios. Antes, é uma fé morta por estar sozinha. Não é o dom de Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. Em suma, onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo Jesus. Você é um crente ou você é um santo? Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser crente uma vida inteira e morrer e ir para o inferno? Por quê? Porque você nunca se preocupou em ser um santo. A verdadeira fé, meus irmãos, ela opera sempre através do amor. Ela constrange o homem a viver para o Senhor, movido aí por um profundo senso de gratidão pela redenção que ele recebeu quando creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Ela faz com que essa pessoa sinta que nunca poderá fazer demais por aquele que deu a vida por ele. Sendo muito perdoado, muito essa pessoa vai amar. Agora, aquele que é purificado pelo sangue de Cristo, essa pessoa, ela anda na luz. Aquele que tem uma esperança real e vive em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como ele de fato é puro. Então, irmãos, em segundo lugar, a santificação, uma vez mais, é resultado e a consequência inseparável da regeneração. Regeneração é novo nascimento. Regeneração é Deus na cruz, no corpo de seu Filho, trocando o nosso velho coração por um novo coração. E aquele que nasceu de novo e foi feito uma nova criatura, recebe uma nova natureza, a natureza de Deus, a natureza divina, e também um novo princípio, e passa a viver, a partir dessa experiência, uma vida nova. Agora, uma regeneração que permite que um homem viva descuidadamente no pecado ou no mundanismo, é uma regeneração inventada por pastores sem inspiração, mas jamais mencionada nas Escrituras. Pelo contrário, o apóstolo João expressamente diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João 3,6. E pratica a justiça, ama seu irmão e vence o mundo. Resumindo,
Onde não há santificação, também não há regeneração. E onde não há vida santa, também não há novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Queridos, não brinquem com este assunto da santificação. Sem dúvida, irmãos, essa aqui é uma declaração dura, eu sei disso, você também sabe. Segundo muitos pensam, no entanto, dura ou não, essa aqui é a verdade da palavra de Deus. E ficou claramente registrado que aquele que nasceu de Deus é aquele em quem permanece. Em 1 João 3,9 a palavra fala que a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus, ele foi morto para o pecado. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, lá em Romanos capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como? Se você está morto para o pecado no corpo de Cristo, como você pode viver uma vida de pecado? Não tem possibilidade. Não existe você viver pecando e ser um santo. Não, santidade e pecado, eles não caminham juntos. Ou você é um crente pecador, ou você é uma nova criatura, um filho de Deus, um santo em Cristo Jesus. E sem santificação, Hebreus 12,14 afirma que ninguém... Você está me ouvindo? Hebreus 12,14, a palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então coloque a sua barba de molho. Não brinque com esse assunto de santificação. A santificação, uma vez mais, é a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo. Algo essencial à minha e à sua salvação. E a palavra fala em Romanos 8,9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E para ter o Espírito de Cristo, você tem que crer que está crucificado com Cristo. Gálatas 2,20, a palavra afirma: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Espírito nunca jaz dormente e ocioso numa alma, mas sempre torna a sua presença conhecida pelo fruto que faz brotar no coração, no caráter e na vida de uma pessoa que creu, que morreu e ressuscitou com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 5, 22 a 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, etc. Sempre que essas virtudes, meus irmãos, se fazem presentes, ali está o Espírito. Onde essas virtudes não aparecem, os homens estão mortos diante de Deus. Espírito, ele é comparado ao vento. E tal como o vento, não pode ser visto por olhos físicos. Porém, da mesma maneira que sabemos que o vento existe através dos efeitos produzidos sobre as ondas, as árvores e a fumaça, assim também podemos saber que o Espírito Santo está em um homem através dos efeitos que produz em sua conduta. É insensatez imaginar que temos o Espírito Santo se também não estamos andando no Espírito. Olha, queridos, que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração, para que você experimente uma vida de santidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a sua vida, que Deus te guarde, tenha um ótimo dia, bom dia para você, Deus abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
Ah, 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 Santo, santo, santo é seu nome. Santo, santo, poderoso, yeah! Jesus, Filho de Deus. Santo, maravilhoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, yeah! Deus forte, conselheiro e Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois o Senhor é justo e fiel, e pela porta entrarão no céu, no céu, no céu. Santo, santo, santo é seu nome. Santo, santo, poderoso, yeah! Jesus, Filho de Deus. Santo, maravilhoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, yeah! Deus forte, conselheiro e Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois o Senhor é justo e fiel, e pela porta entrarão no céu, no céu, no céu.